Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nome maravilhoso é. Maravilhoso nome é Cristo, meu bom mestre, oh que doçura traz em si. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida, por mim Jesus entregou, Cristo, meu bom mestre. E ao tangir meu coração, Cristo, meu bom mestre, contrito vou prostrar-me então diante do meu mestre. Ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida, por mim Jesus entregou, Cristo, meu bom mestre. O seu caminho duro foi, Cristo, meu bom mestre, desde Belém ao Gólgota, Cristo, meu bom mestre. Ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida entregou, Cristo, meu bom mestre. Sou muito feliz, pois Ele é meu, Cristo, meu bom mestre. Agora sou um filho seu, Cristo, meu bom mestre. Ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida entregou, Cristo, meu bom mestre.
Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O mistério da piedade é Deus se manifestando em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Como para aqueles tradicionais de então, era impossível Deus estar manifestado em Jesus Cristo, por causa da sua maneira simples de se manifestar ao mundo, assim também, em todas as épocas da Igreja, os homens naturais, os simplesmente religiosos, não podem compreender a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento. As profundezas de Deus, que se manifestam em simplicidade, que se não tiver o Espírito de Deus, não pode conhecê-la. O homem que não tem o Espírito de Deus, não conhece Deus, nem tampouco a sua manifestação. Conhecer Deus mentalmente não resolve nada. Muitos podem pregar até verdades acerca de Deus, mas é coisa mental apenas. Aquilo não opera em suas vidas, porque não desceu de forma alguma em suas almas. A mensagem que temos crido e por isso temos falado, temos pregado, cri, por isso falei, é uma mensagem que pode ser, como a Bíblia Sagrada, recebida na mente, mas tem que ser recebida na alma. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chamou. Porquanto ela é a mensagem que revela o Apocalipse, a Bíblia Sagrada, e por isso Satanás a odeia, porque a revelação do Gênesis e do Apocalipse especialmente tira a máscara religiosa de Satanás e mostra quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é a besta, o que são estas organizações religiosas. De onde procede a semente caimita, de onde procede toda a prostituição, o crime e tudo que não presta, tudo que é mal. A revelação do Gênesis e do Apocalipse é simplesmente odiada por Satanás. Por isso que aqueles que não amam a verdade, não têm a semente de Deus, odeiam como Caim odiou Abel. Eles odeiam a mensagem da revelação, porque Abel tinha a mensagem da revelação. Embora ele não tivesse uma concepção mental, a revelação opera de dentro para fora. A pessoa age de uma forma revelada, sem, contudo, poder fazer um esquema gráfico daquilo, às vezes. Sem, contudo, poder até explicar mentalmente. Vamos pegar Abel e perguntar para ele: por que você matou um cordeiro, enquanto Caim ofereceu verduras, legumes, frutas, um altar muito lindo? Por que você não tentou construir uma coisa maior e melhor do que a de Caim? Isso foi a revelação. Ele não sabe explicar, como eu também não saberia explicar e não sei explicar.
de uma maneira mental, porque Deus cruzou o meu caminho de fama, de personalismo e de tantas outras coisas no campo religioso, cruzou o meu caminho com esta mensagem e me levou a crer que Elias veio nestes dias, nesta era novamente, para preparar a noiva gentílica para o rapto. Pergunta àqueles que têm recebido esta mensagem, rompido barreiras, vencido muralhas por causa dela, por que eles também não sabem explicar de uma maneira mental, simplesmente sabem agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. Isto é mistério de piedade. Se manifestando em carne, Deus em Cristo, Cristo na igreja, para que logo esta igreja esteja no reino restaurado. Por isso, ouvintes, amados irmãos, no 7º selo, o profeta desta era mostra coisas profundas, porém simples, que muitos torcem para a sua própria perdição. Ele nos mostra no 7º selo que a igreja é raptada, é arrebatada no 4º selo. Ao final do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja já não está mais na terra, a igreja noiva. Portanto, nós temos o 1º, o 2º, o 3º e o 4º selo, revelado de uma maneira clara que não precisa interpretação. Você conhece a mensagem às 7 eras da igreja? Ele queria pregar as 7 taças, as 7 pragas, mas o Espírito de Deus mostrou que ele já houvera pregado tudo com aqueles selos que ele revelou. Então, nós conhecemos até o rapto e como aconteceu durante as eras, como aconteceu, se desenrolou o ministério daquele cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e, por último, será do cavalo baio, a mistura de cores, quando ele será a besta. Nós sabemos tudo isto e que no 4º capítulo ela então foi raptada para voltar em cena somente no capítulo 19 de Apocalipse. O 5º selo e o 6º selo são coisas reservadas para os judeus. Não tem nada a ver com os gentios. A igreja já foi raptada. O 6º selo são as 2 testemunhas de Apocalipse 11, interrompendo a natureza. Por último, temos o 7º selo. E o que é o 7º selo? Diz ele na mensagem, o 7º selo, parágrafo 48, que é a revelação do 7º selo, é completamente sem palavras. Se ele disse que a revelação do 7º selo é completamente sem palavras, quem sou eu então para ter palavras acerca do 7º selo? Quem é você? Qual é o ministro? Qual é o doutor? Qual é o profeta? Qual é o mestre? Qual é o pastor? Que tem a curiosidade, ou mais do que isso, a petulância, de falar o que é o 7º selo, fora daquilo que o 7º anjo falou. A revelação do 7º selo é sem palavras. É uma vida vivida, pois se trata inclusive do dia e da hora do arrebatamento, que ninguém sabe, nem os anjos, e foi o segredo que ficou ali dentro. Por ser revelado, pois houve silêncio, caso contrário, Satanás personificaria isto, porque até onde tudo que foi revelado, ele tem personificado. Ele não está dizendo por aí que nós já estamos no milênio, que o milênio já foi introduzido, e que não precisa mais de ceia, nem batismo, nem coisa alguma. É uma farsa de Satanás.
para iludir os que não têm a semente elegida, trazendo coisas do futuro para o presente, que ainda estão por acontecer. Porque enquanto você não vê que o falso profeta virou a besta, recebeu o poder, a plenitude para se manifestar como besta, também a noiva de Cristo ainda não recebeu a plenitude, aquele poder que a porá nas bodas do Cordeiro. Ainda não veio aquele grande estrondo, ainda não foi infundido aquele grande batismo do Espírito Santo, não para espetáculo público, mas sim para introduzi-la nas bodas do Cordeiro. Quando o poder diabólico desce sobre o falso profeta, fazendo dele a besta, dando-lhe todo o poder terreno, o poder de Deus desce sobre o seu corpo, sobre os eleitos, dando-lhe o poder celestial, para a meta celestial, para as bodas do Cordeiro. Então, nós vamos formular uma pergunta pelos irmãos. O que devemos fazer? Como devemos nos portar daqui por diante? É conjecturando? É forçando? É fazendo pressão? Não. No 7º selo, o profeta ensina como continuarmos, como prosseguirmos. Teríamos algum risco de ficarmos aqui se não aparecesse um grande gênio na nossa frente e nos explicando mistérios que hão de acontecer? Como vai ser o milênio, como vai ser tudo isso detalhadamente, coisa que o próprio 7º anjo não fez? Isso será avançar sem autorização. Importa saber que estaremos nele. Importa saber como devemos viver para estarmos nas bodas do Cordeiro, para estarmos no milênio. Isso é o que mais importa à congregação, ao povo. O profeta diz: não trate de interpretar as coisas. Não trate de fazer algo mais que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. O amam? Mas ele ainda diz, no parágrafo 192 do 7º selo, nós citamos os parágrafos porque muitos têm estas mensagens escritas e eles gostam de conferir. Então, 192 do 7º selo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, porém sim será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado, aquele segredo de dentro do 7º selo, o dia e a hora de partirmos. O que nós devemos fazer então é ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Como devemos portar? Que pessoas nos convencer? É uma pergunta que São Pedro faz. E nós formulamos agora pela congregação. Como devemos continuar? Limpem suas mãos, paguem suas dívidas, trabalhem como se ele viesse daqui 20 anos, mas viva como se ele viesse agora. Esteja pronto, esteja com a boa consciência diante de Deus. No parágrafo 194 do 7º selo, o profeta diz: espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. Está vendo aqui uma resposta, um mistério? Resposta para aqueles que estão muito preocupados de como vai ser, de que jeito será. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. Se o pastor é especulador, é interrogador, está especulando, conjecturando, a congregação fica do mesmo jeito.
Tal espírito que opera no pastor, opera na congregação. E ela não vai num nível de fé mais alto do que do seu pastor. O grande mistério da piedade não é Deus se manifestar no futuro, é Deus se manifestar no presente. É Deus em carne, é Deus em você. E isto é comprovado pelo seu amor à sua palavra, pela sua vida singela, dando-lhe honra, crendo você que o demais ele se encarregará. Como Abraão disse para Isaque, Deus para si cordeiro proverá. No parágrafo 198, o profeta ainda diz: então, até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda. Se esta fita chegar às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tratem vocês de formar algum ismo com isto. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Sim, sétimo selo, parágrafo 198. Você que foi alcançado por este programa de rádio, você que foi alcançado por esse ministério e que confia nesse ministério para o seu arrebatamento, para o seu rapto, para essa manifestação de Deus em sua vida, atente para o meu conselho, porque é o conselho do sétimo anjo. Diga, o único que você deve fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Voltando lá, ele diz: a revelação do sétimo selo é sem palavras. É uma vida vivida. Você constatando pelo Espírito Santo que você não está só. Você não pode sentir-se só. Embora esteja sozinho aí, neste ermo de mundo, sozinho. Mas você não está só, porque o mistério da piedade tem se manifestado em você. É Cristo em você. É a vida vivida. É a hora em que você deve dizer para toda a razão, para todos os sentidos, que há uma fé dirigindo você para um determinado lugar e para um determinado momento, que você não se preocupa muito em saber como é intelectualmente, mas você sabe que aquilo acontecerá. Você não sabe explicar, mas você sabe que acontecerá. O dia e a hora do parto, ninguém sabe, mas provavelmente estamos por volta do parto, estamos por volta do arrebatamento. Se você tem sentido sintomas, dores, prepare-se cada dia mais. Este é o único que você deve fazer, porque não estou só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Senhor vos abençoe. O Senhor vos faça sentir que vocês não estão só e que o mistério da piedade se manifeste em vós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 13h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor
ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, né? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos
parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. É uma frase do profeta desta era em uma de suas mensagens. E com isto, ouvintes, nós já começamos a aprender. Com São Pedro, que, usado pelo Espírito de Deus, escreveu em sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 18, o que acabamos de citar no início desta programação. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo em seguida, o profeta desta era afirma: o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nós chamamos a atenção de todos os nossos ouvintes e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Então, veja que grande lição já temos dentro deste programa, desta programação de hoje. O Espírito Santo escreveu a Bíblia.
Agora, nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. Nunca devemos estudar, nunca devemos ir para uma escola de pensamento para mudar a mente de Deus. Nunca devemos admitir uma fé através da qual nós tentemos mudar a mente de Deus. A mente de Deus é expressada através das Escrituras, que foram escritas pelo Espírito Santo, e que não é de particular interpretação, e que nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens que escreveram-nas foram homens santos de Deus, e que falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo escreveu a Bíblia, então só Ele pode interpretá-la. Só Ele pode falar no coração de uma mulher o que ela deve ser, como ela deve se portar, como ela deve se vestir, como ela deve se apresentar fora de sua recâmara, de seu quarto secreto. Somente o Espírito Santo pode fazer a verdadeira e real obra de Deus na vida do homem através destas Escrituras. Quando o Espírito de Deus veio ao meu coração acerca do real e verdadeiro batismo, que Ele próprio escreveu em Atos 2:38 e referências, então nenhuma interpretação do homem, ninguém pôde me convencer, ao contrário mais, porque o Espírito Santo que escreveu a Bíblia revelou aquilo para mim em meu coração. Isto tem acontecido com milhares neste país e no mundo todo, cercados de intérpretes, de doutores nas Escrituras. Eles não foram convencidos, não foram desanimados a buscarem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Senhor escreveu em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos 2:38, Atos dos Apóstolos capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, você encontra o batismo, que é o cumprimento da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 28, 19. Agora, por que tentar mudar a mente de Deus? Por que tentar mudar as Escrituras? Por quê? Torcê-las? Dizer que isso foi para os judeus conhecerem Jesus? Só os judeus precisavam conhecer Jesus? Muito mais os gentios. Isto é uma falta de argumento. E o profeta desafia em uma de suas mensagens o que vou repetir aqui. Me mostrem qualquer historiador, qualquer erudito, qualquer doutor nas Escrituras, qualquer teólogo, me mostrem um outro batismo na Bíblia e na história até 300 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia em Roma, um batismo que não tenha sido no nome do Senhor Jesus Cristo. Me mostre um que tenha sido nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra um sequer na Bíblia, não encontra na história, até 325 anos depois de Cristo. Isto surgiu foi em Roma, no Concílio de Nicéia, esse batismo nos títulos. Agora, Lutero não podia trazer toda a luz, toda a restauração, nem tampouco Wesley. Os pentecostais, a era pentecostal, ficou envolvida nos dons. Mas agora, quando Elias,
o profeta de Deus viesse, restauraria todas as coisas. A todas as coisas que o gafanhoto comeu durante a sera. A árvore noiva está de pé, está dando seu fruto, que logo será recolhido. Deus tem nos retornado para a sua palavra. E agora nós não estamos aqui para mudar a mente de Deus, ou ajeitar a mente de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui para mudar as nossas mentes, para que Deus mude a nossa mente acerca de suas próprias coisas. Você veja que a mente de Caim foi uma em relação a Deus, em relação ao sacrifício, mas a mente de Abel foi outra, muito diferente. A sua mente lhe dirige, os seus atos, as suas palavras. Quando você vê uma pessoa ali jogando pedra e gritando na rua e saltando e agredindo, o que você pensa? Perdeu a mente. Mas quando você vê uma pessoa seminua na rua, como estão aí os montões, o que você diria? Perdeu ou não a mente? Dá para raciocinar um pouquinho? É porque mudaram a mente de Deus. Tentaram mudar a glória de Deus na imagem de coisas corruptíveis, de criaturas. Romanos capítulo 1, Paulo denuncia isto, profetiza isto, pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza. E por causa de tentarem mudar a mente de Deus, por causa de torcerem as Escrituras, por causa de não quererem dar obediência, louvor e glória ao Senhor Deus, nós estamos vendo aí homens se inflamando com homens, homens se casando com homens. Isto porque a mulher tem se tornado tão barata. É uma lástima. Se pensa em calamidade pública por alagamentos e secas e epidemias e mortes, etc. Mas aí está uma calamidade pública. Deus tem decretado calamidade pública por causa do estado espiritual de uma humanidade que tem procurado amontoar doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, pensando assim que através da sabedoria humana, através das interpretações, podem mudar a mente de Deus, podem torcer as Escrituras, mas São Pedro disse que eles o fazem para a sua própria destruição. Quem afirma isto é o apóstolo São Pedro. Agora, a mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Nos faz lembrar daquele jovem rapaz católico, do qual o profeta faz referência. Ele diz que aquele jovem tinha um livro de orações, de rezas. Então ele usou aquele livro de todas as maneiras em favor da saúde de sua mãe. Mas aquilo não adiantou nada. Sua mãe morreu assim mesmo. Então o que fez aquele rapaz? Com suas rezas, com suas orações no livro, pegou o livro e jogou no fogo e queimou. Ora, para começar, isso não está certo. Uma oração decorada, escrita, não é uma coisa que sai da alma. Para começar, a coisa já está errada. Mas que tipo de fé é este? Um livrinho de oração, um livrinho de rezas poderia mudar a mente de Deus em relação à sua mãe? De que sua mãe partiria ou não? Não, absolutamente não. Nós muitas vezes tentamos mudar a mente de Deus com nossas orações. Mas a nossa oração deveria ser muito diferente. Deveria ser esta: Senhor, não me deixes ir até que tu tenhas minha mente ajustada
exatamente como a tua. Agora você quer ver na Bíblia? Vá ali em 1 Coríntios capítulo 2 e veja o último versículo do capítulo 2 de 1 Coríntios. O que São Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Juntando estas coisas, juntando este assunto com as Escrituras, com a nossa necessidade, todos nós devemos inclinar nossas cabeças nesse instante. Se você está ao lado de um marido enfermo, você precisa dele. Seus filhinhos precisam desse pai. Esses filhos precisam desta mãe. Mas a primeira oração deve ser esta: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. Não me deixes ir, não me deixes partir desta vida, antes que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua, isto é, como a tua palavra. E então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escreveste. Meus ouvintes, aí está o que é o batismo do Espírito Santo. Não é você falar em línguas, não é você curar enfermos que você pode dizer que é batizado com o Espírito Santo. Não é expulsar demônios, não. Os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos antes do Pentecostes, antes de serem batizados com o Espírito Santo. E entre eles estava um que era um diabo, curando e fazendo maravilhas. Este era Judas. Agora você está notando porque línguas estranhas e outras coisas não são a evidência cabal de que somos batizados com o Espírito Santo? Então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a mente do Senhor, então eu crerei em cada palavra que o Senhor escreveu. Como você pode ter a mesma mente de Cristo e discutir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Como você pode ter a mente de Cristo, mulher, e sair por aí como pregadora? Como você pode ter a mente de Cristo, irmã, e discutir 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9? Quer anotar? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Como você pode tentar torcer as Escrituras? De 1 Pedro, capítulo 3. Como podemos nós torcer as Escrituras em relação ao casamento e admitirmos assim o divórcio? A Bíblia diz que se uma mulher casa com outro homem, tendo o marido vivo, ela é adúltera. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Agora você mude a mente de Deus, mude as Escrituras. Mas Deus é imutável, a sua palavra permanece, por isso a humanidade, todos aqueles que têm procurado torcê-la, serão julgados naquele dia sem nenhuma chance de arrependimento. Mas agora há oportunidade de se arrepender. Agora ainda há tempo de pedir: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. De acordo com a tua vontade que está escrita na Bíblia, revelada na Bíblia Sagrada, acerca da minha ordem de vida e conduta, acerca de casamento, acerca do meu porte, acerca do lugar da mulher na igreja, a respeito do batismo, a respeito da ceia do Senhor, a respeito de todas as etapas, todos os pontos e vírgulas da vida cristã. Mas agora, quem pode fazer esta oração? Aquele grande sábio entendido pode? O Caifás pode? O Anás pode? O Simeão disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
A mulher perdida vai ali, banha-lhe os pés com lágrimas. O ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Mas aquele pseudo-intelectual, o que diz ele? Isto não é assim, isto é assim. Assim disse o doutor fulano, assim diz o doutor ciclano. Mas vejam o que é isto. O doutor fulano poderia mudar a revelação do Apocalipse que o profeta de Deus recebeu diretamente dos céus? Os cientistas fotografaram a nuvem dos anjos que desceram para trazer a revelação. Cada anjo vinha em cada dia. E aqueles 7 anjos foram fotografados pelos cientistas da América do Norte. E como que a própria ciência teológica pode combater isso? Uma ciência combatendo a outra? Isto quer dizer, um reino dividido não subsiste, não prevalece. Mas agora vamos finalizar pedindo mais uma vez: transforme minha mente, Senhor, de acordo com tua vontade, que está expressa e revelada na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.